Olá, boa noite. Hoje, no início da sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes anunciou que no próximo dia 25, a turma vai retomar o julgamento do habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Lula alega a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A repórter Carla Lucena tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, esse pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro tem a ver com o julgamento que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex em Guarujá, em São Paulo. Um dos principais argumentos da defesa de Lula é que Sérgio Moro teria sido parcial. Esse habeas corpus ele foi impetrado logo depois que Sérgio Moro aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o ministro da Justiça. O julgamento deste caso começou na segunda turma em dezembro de 2018. Naquela época, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra esse pedido. Foi então que o ministro Gilmar Mendes pediu um tempo maior para analisar o caso. Hoje, então, ele devolveu esse habeas corpus para ser incluído na pauta da segunda turma e indicou a data de 25 de junho para o julgamento. Vamos ver. Que em 4/12/2018 pedi vista do HC 164.493, que trata da impetração em favor de Luiz Inácio Lula da Silva para questionar a suspeição do julgador na origem, o ex-juiz federal Sérgio Moro. Diante da importância da temática e dos votos já proferidos pelos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, estou devolvendo os autos para julgamento. Assim, solicito desde já a inclusão na pauta da sessão da turma no dia 25/6/2019. E olha só, ainda na segunda turma de hoje, os ministros retomaram o julgamento do inquérito contra os deputados Aguinaldo Ribeiro, Eduardo da Fonte, Arthur Lira e o senador Ciro Nogueira. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de organização criminosa. E ainda na segunda turma de hoje, os ministros decidiram enviar ao plenário a discussão sobre a legalidade de uma regra do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou que condenados após a segunda instância devem ser presos de forma automática. Esse é um habeas corpus coletivo que foi apresentado aqui no STF e o ministro Dias Toffoli, ele já tinha negado esse pedido. Foi então que a defesa recorreu e o caso foi então para o plenário virtual, já com a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Lá no plenário virtual, tanto ela quanto o ministro Edson Fachin votaram contra esse pedido de habeas corpus coletivo que beneficia, não tem aí um autor, pode beneficiar várias pessoas. Foi quando o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista no plenário virtual. E quando ocorre um pedido de vista no plenário virtual, esse caso passa então a ser julgado presencialmente pelos ministros. E foi então como ocorreu hoje e tivemos apenas o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ver. Nesta terça-feira, só o ministro Ricardo Lewandowski votou. Ele classificou a medida do TRF4 equivocada e declarou nula todas as prisões que tiveram como base apenas a súmula. A decretação automática da prisão do réu, com base exclusivamente no mencionado enunciado sumular do TRF4, contribui de forma direta para a perpetuação e o agravamento das severas disfunções verificadas no sistema prisional brasileiro, fazendo aumentar ainda mais a superpopulação carcerária e a precariedade das condições dos presídios. Essa é uma oportunidade que se oferece ao Supremo Tribunal Federal, ao egrégio plenário desta Corte Suprema, para, a partir dos brilhantes fundamentos expostos no douto voto de Vossa Excelência, reabrir o debate. O julgamento do inquérito contra políticos do Partido Progressista foi retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela também rejeitou as preliminares, como o cerceamento de defesa, e disse que, nesse momento, há indícios de que os 4 parlamentares cometeram crimes. No caso dos autos, a denúncia, como foi minudentemente posta pelo ministro relator, contém adequada indicação de condutas delituosas imputadas aos denunciados, com ajuste feito em sede preliminar, está lastreado em elementos aptos a mostrar, pelo menos plausíveis, os dados
que correspondem à acusação apresentada. O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar contra o recebimento da denúncia. Afirmou que ela está esvaziada e que alguns fatos já foram, inclusive, arquivados. Eu não sei como qualificar isto. Se se trata de uma denúncia vazia, de uma denúncia que foi completamente esvaziada. E aí, com as venas de estilo, doutor Vilhena, faltou alguma dirigência à Procuradoria. E olha só, o julgamento deste inquérito acabou agora, há minutos, e depois então do ministro Gilmar Mendes, votou o ministro Celso de Mello. Ele decidiu acompanhar o relator, o ministro Edson Fachin, para aceitar em parte a denúncia contra os parlamentares do Partido Progressista. Já o presidente da segunda turma, o ministro Ricardo Lewandowski, votou que não há, neste momento, indícios, que a PGR não conseguiu comprovar que há indícios suficientes para o recebimento da denúncia. Mas então, eles ficaram vencidos, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e, portanto, por 3-2, a segunda turma aceitou a denúncia contra os parlamentares. Essas são as informações. Segue com você, William. Obrigado, Carla.